Tudo bom, pessoal? Vamos começar aqui nossa aula de Física 3, calorimetria. Espero que todo mundo esteja se cuidando como sempre, todo mundo em casa. Bom, introduçãozinha. O que é a calorimetria? Basicamente, metria, significa medir. E calor bem, é o próprio calor. Então, basicamente, a calorimetria é as formas que a gente tem de medir, de quantificar as transferências de energia, o calor, que seria essa energia em trânsito. Bom, nisso a gente tem dois conceitos importantes, que é o conceito de calor sensível e de calor latente. O que é o calor sensível? O calor sensível ele é o calor que promove o aumento de temperatura. Ele é o calor que vai gerar movimentação de moléculas, ou seja, a variação de temperatura corresponde a uma variação no estado de agitação das partículas do corpo. Nesse caso, a energia térmica transferida é denominada calor sensível, ou seja, ele é esse calor que vai aumentar a temperatura do corpo, promovendo um aumento na agitação das partículas. O calor latente, ele é o calor de mudança de estado físico, ou seja, ele é um calor que vai promover a passagem do líquido para o sólido, ou do sólido para o líquido, ou do líquido para o gasoso, ou do gasoso para o líquido. Ele é o calor das passagens das mudanças de estado físico. Ou seja, a mudança de estado físico corresponde a uma alteração no estado de agregação das partículas do corpo, fazendo com que um sólido, por exemplo, transforme-se em líquido. E essa energia é o calor latente. Certo? Então, esses conceitos são um pouco estranhos ainda. Não se preocupem, ao longo da aula eles vão ficar bem mais fáceis de vocês entenderem. Tá? E outros dois conceitos importantes é o conceito de capacidade térmica e o de calor específico. Eles são muito importantes para entender principalmente o cálculo do calor sensível. Tá? Então, só recapitulando, calor sensível é o calor que aumenta o estado de agitação das partículas, ou seja, ele aumenta a temperatura do corpo, e o calor latente é o calor que promove a passagem de estado físico. Ou seja, se eu esquento uma água, ela vai, por exemplo, a água está a temperatura ambiente de 30 graus Celsius. Eu coloco ela no fogo e ela vai esquentando. 35, 40, 45, 60, 70, 80, 90, 100. Esse calor que promove o aumento de temperatura de 30 até 100 é o calor sensível. A partir de 100, a água vai começar a evaporar e virar gás. O calor agora que faz essa água a 100 graus Celsius evaporar e virar vapor d'água, virar gás, é o calor latente, certo? Para ficar mais claro para vocês. Bom, capacidade térmica. A capacidade térmica ela pode ser calculada como a quantidade de calor envolvida na mudança que a gente está analisando, dividido pela variação de temperatura. Ou seja, basicamente o que é essa razão de quantidade de calor sobre temperatura quer nos dizer? Isso quer nos dizer a quantidade de calor necessária que o corpo tem que ceder ou receber para variar em uma unidade de temperatura. Ou seja, a capacidade térmica de um corpo indica a quantidade de calor que ele precisa receber ou ceder para que a sua temperatura varie em uma unidade. Certo? Quantidade de calor sobre variação de temperatura. Entenderam? Algo bem tranquilo. É a capacidade térmica mede a quantidade de calor que eu preciso fornecer para esse corpo ou retirar dele para que a temperatura dele varie em uma unidade. O que é o calor específico? O calor específico pode ser calculado tanto como capacidade térmica dividido pela massa, que se a gente voltar aqui, capacidade térmica é Q sobre delta θ.
Se a gente substituir esse C por Q sobre Δθ, a gente obtém essa outra equação, que é a mesma equação, simplesmente substituindo a variável da capacidade térmica pelo que ela significa, que é Q sobre Δθ. Bom, e o que é o calor específico? Ele vai basicamente dizer para a gente a quantidade de calor que uma determinada massa daquele corpo precisa receber para variar sua temperatura em uma unidade. Parece um pouco com a capacidade térmica. A capacidade térmica é a quantidade de calor que o corpo tem que receber para que a sua temperatura varie em uma unidade. Aqui a gente está introduzindo a variável da massa, ou seja, é a quantidade de calor que eu tenho que fornecer para que uma determinada massa do corpo varie em uma unidade. E aqui a gente vê uma observação que parece um pouco contraintuitiva. O calor específico não depende da massa do corpo, pois é uma característica da substância e não do corpo. Ué, mas se a gente introduziu a massa no cálculo, como é que ele não depende da massa? O calor específico, vocês podem pensar, é como uma constante. Ou seja, ele é algo que depende do material que é feito aquele corpo. Logo, não importa a quantidade que eu tenha daquele material. Se eu tenho 1 grama, 10 gramas, 1 quilo, não importa. O calor específico sempre é o mesmo. Tá. Ah, mas e essa variável da massa? Não faz sentido. Pensa comigo. Essa variável da massa, ela está dizendo o quê? É a quantidade de calor que eu tenho que fornecer para que uma determinada unidade de massa varie uma unidade de temperatura. Essas definições são um pouco complicadas. Na prática, para os cálculos, vocês não precisam compreender tanto essas definições das constantes, dos valores, das variáveis, perdão. Eu dou essa definição porque eu quero que vocês tenham o máximo de entendimento possível. Mas para o cálculo, elas não são tão necessárias. Para fazer as questões, elas não são tão necessárias. Mas é isso. Capacidade térmica é a quantidade de calor que eu tenho que fornecer para um corpo ou retirar dele para que a sua temperatura varie em uma unidade. E calor específico é a quantidade de calor que eu tenho que fornecer para um corpo para que uma unidade de massa varie uma unidade de temperatura. A coisa mais importante do calor específico não é a definição, é essa OBS. O calor específico não depende da massa do corpo. Ele é uma característica da substância, ou seja, ele é uma constante. Para um mesmo material, ele sempre vai ser o mesmo valor. Tá? Bom, aqui vem calor sensível e o seu cálculo. Essa equação é a equação que vocês vão usar para resolver praticamente todas as questões. Certo? Que é a equação fundamental da calorimetria. Basicamente é a equação do calor específico em que todo esse membro de baixo, massa Δθ, passa multiplicando o calor específico. E a gente obtém essa equação principal, que é a famosa QIMACT, né? QIMACT, para memorizar. Certo? E aqui são duas considerações que eu quero que vocês fixem na cabeça de vocês. Para um mesmo corpo, ou seja, ele tem o mesmo material e a mesma massa, que é o mesmo corpo, tá? Por exemplo, uma barra de ferro de 1 kg. Para esse mesmo corpo, ou seja, mesmo material e mesma massa, a variação de temperatura é proporcional à quantidade de calor. Ora, óbvio. Se tudo isso, massa e calor específico, é uma constante, ou seja, como é o mesmo corpo, a massa não vai mudar e o calor específico dele não vai mudar. Como isso não vai mudar, a equação se torna basicamente uma constante, ou seja, se eu multiplico por 2 a minha variação de temperatura,
o meu Q tem que multiplicar por 2 para que a equação continue valendo. Se eu multiplico aqui por 3, esse vai virar 3. Vai ser multiplicado por 3 também. Se eu divido a variação de temperatura por 3, o Q também vai ser dividido por 3, porque isso vai permanecer constante. E essa relação depende para manter a igualdade verdadeira. Segunda consideração. Para que corpos constituídos de igual substância sofram a mesma variação de temperatura, a quantidade de calor recebido deve ser proporcional à massa. Ou seja, nessa segunda consideração, o que é constante é essa segunda parte. Ou seja, os dois corpos vão ter massas diferentes, mas a mesma substância. Então, eles têm o mesmo calor específico e ele fala a mesma variação de temperatura. Então, se isso se mantém constante, ou seja, o valor dessa multiplicação não muda, para que a igualdade permaneça verdadeira, se eu multiplico a massa do corpo por 2, aqui tem que ser multiplicado por 2. Se eu divido o Q por 3, aqui também tem que ser dividido por 3 para manter a igualdade. Por que eu faço essas considerações? Porque, como vocês bem sabem, tempo é uma coisa que conta muito no vestibular. Então, se vocês caírem em alguma questão que se enquadre em alguma dessas duas situações, vocês não precisam perder tempo fazendo todo o cálculo. Porque, por exemplo, se ele afirmar na questão que a gente está lidando com o mesmo corpo, isso é constante. E aí, simplesmente sabendo essa relação de igualdade de proporção entre o Q e o Δθ, vocês resolvem a questão rapidamente, certo? Bom, como que funciona o cálculo? Basicamente, as questões vão lidar com sistemas termicamente isolados. O que isso significa? Isso significa que o sistema não vai interagir com o ambiente. Ou seja, a gente tem, digamos aqui, esse quadro maior seria o ambiente todo. E dentro do ambiente, a gente tem o nosso sistema de trabalho, que seria esse, imagine que isso seria um vidro. Dentro desse vidro, por exemplo, tem um cubo de gelo e uma xícara de café. O que seria um sistema termicamente isolado? Basicamente, não vai ocorrer trocas entre o gelo e o ambiente, certo? Que é essa parte externa, e entre o café e o ambiente. Todas as trocas de calor vão ocorrer entre o café e o gelo e entre o gelo e o café. Somente, certo? Por que a gente faz isso? Para facilitar os cálculos. Porque na vida real, se eu coloco um café e um gelo próximos, o café e o gelo vão trocar calor entre si, mas eles também vão trocar calor com a atmosfera, com a mesa, com todos os objetos próximos. Então isso torna o cálculo muito mais complexo e isso é cálculo de nível superior, tem que envolver integrais, derivadas, e isso não é uma coisa que o vestibular vai cobrar. Por isso que os vestibulares trabalham com sistemas termicamente isolados, ou seja, não ocorre troca de calor com o ambiente. Todas as trocas envolvidas são entre os objetos trabalhados na questão, para facilitar as contas, certo? Dessa forma, todo o calor cedido por um corpo tem que ser igual ao calor recebido. Porque, por exemplo, a xícara está mais quente do que o gelo. Então, nesse caso, quem vai fornecer calor para o gelo é a xícara. Porque, por motivos que eu já expliquei em várias aulas, o calor sempre flui do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Ou seja, todo o calor que a xícara de café vai perder tem que ser exatamente igual a todo o calor que o gelo vai receber, porque a única troca de calor que está ocorrendo é essa, já que o sistema é isolado e o ambiente não está fazendo parte da conta, certo? Então todo o calor cedido pela xícara vai ser igual ao calor recebido pelo gelo. E é isso que vocês vão utilizar para resolver todas as questões praticamente.
Esse assunto de calorimetria é bem tranquilo. As questões são bem simples. É isso. É igualar os calores. Aqui um pouco sobre mudança de estado físico, algo bem tranquilo, certo? Lembrando, o calor responsável por essas mudanças é o calor latente, certo? É o calor latente, Lzinho. Escrever pelo mouse é horrível, gente. Calor latente, tá? L de latente. Creio que vocês já saibam todos os nomes, é bem simples. Fusão, sólido para líquido, vaporização, líquido para gasoso, gasoso para líquido, liquefação ou condensação, líquido para sólido, solidificação. Sublimação é tanto sólido gasoso como gasoso sólido. Isso é um quadro bem simples, só mesmo para falar que o calor responsável pelas mudanças de estado físico é o calor latente. Como é o cálculo do calor latente? O calor latente é a energia térmica que se transforma em energia potencial de agregação. Isso é definição. Não esquentem a cabeça com isso. É só informação que eu trago para vocês. Não precisa memorizar essas definições. O que tem que memorizar de calor latente é que ele é o calor responsável pela mudança de estado físico. Só isso. Tá? Essa transformação altera o arranjo físico das partículas e provoca uma mudança de estado, por exemplo, do sólido para líquido, sem alterar a temperatura. Essa é uma característica do calor latente. Enquanto a função do calor sensível é aumentar a temperatura do corpo, a do calor latente é fazer com que esse corpo sofra mudança de estado físico. E nesse processo, se esse corpo for composto de uma substância pura, não ocorre alteração de temperatura. Ou seja, quando a água atinge 100 graus Celsius e vai evaporar, toda aquela água permanece a 100 graus Celsius até que toda a água tenha evaporado. Ela não aumenta de temperatura. Ou seja, toda a energia térmica que eu estou fornecendo para aquela água está sendo usada única e exclusivamente para mudar de estado físico, já que a temperatura não aumenta. Esse é o calor latente. E a expressão é essa. Q igual a mL, que a quantidade de calor fornecido ao corpo ou cedido pelo corpo, a massa e a constante do calor latente, que depende da substância, assim como o calor específico depende da substância. Certo? Tranquilo? Bom, aqui é uns quadrinhos com os resumos para vocês entenderem. Ó, o gelo inicialmente está a menos 20 graus Celsius. Ele vai até zero. Ó, o gelo permaneceu gelo e eu aumentei a temperatura dele. Que calor faz isso? Que calor aumenta a temperatura sem mudar o estado de agregação das partículas? Calor sensível. O gelo, uma vez a 0 graus Celsius, se eu continuar fornecendo calor, ele vai virar água. Perceba que a temperatura do gelo e da água não alterou. Ou seja, que calor é responsável por não aumentar a temperatura, porque toda a energia que ele fornece está sendo utilizada para mudar de estado físico. Calor latente. Se eu continuar aquecendo essa água a 40 graus Celsius, eu estou mudando a temperatura sem mudar o estado de agregação. Calor sensível. Certo? Tranquilo? Aqui é o mesmo quadro, só que voltando. Então, a água está a 40 graus Celsius e foi para zero. Ela cedeu calor. Calor que muda a temperatura sem mudar o estado de agregação. Calor sensível. A água continuou cedendo calor até atingir gelo. Permaneceu a mesma temperatura e mudou de estado físico latente. Certo? Bem tranquilo. Tá. Exercício 1. Aquecedores solares usados em residências têm o objetivo de elevar a temperatura da água até 70 graus Celsius. No entanto, a temperatura ideal da água para um banho é de 30 graus Celsius. Por isso, deve-se misturar a água aquecida, que é a água de 70 graus Celsius,
com água a temperatura ambiente, que se encontra a 25 graus Celsius. Qual a razão entre a massa de água quente a 70 graus Celsius e a massa de água fria a 25 graus Celsius na mistura para que um banho à temperatura ideal? Esse daqui é um típico caso de quê? Calor cedido, que eu falei, não tem muito o que misturar. Calor cedido é igual ao calor recebido, tá? QC igual a QR ou Q1 igual a Q2. Bom, o calor cedido, quem é que vai ceder calor? O que tem maior temperatura. Ou seja, quem vai ceder calor é a água que está a 70 graus Celsius. Eu vou chamar de massa 1 a massa dessa água. Massa 1 vezes calor específico da água, que ele não deu na questão, mas não vai ser necessário, porque como os dois corpos envolvidos são duas águas, o calor específico é o mesmo e a gente vai cortar na equação. Mas saibam que o calor específico da água é 1. E é importante sim saber o valor. Tá? O calor específico da água é 1. Porque todo o sistema de calor específico é feito baseado na água. Certo? Mas enfim, como ele não deu, não vamos colocar. Calor específico da água, Czinho, vezes a variação de temperatura, que é a temperatura inicial, que a água está, nesse caso a água quente, 70, menos qual é a temperatura final que a gente deseja atingir? 30 graus Celsius. Então a gente quer atingir 30 graus Celsius, que é a temperatura final. Tem que ser igual a M2, que seria a massa da água fria. Lembrando que ele quer a razão entre a massa de água fria, entre a massa de água quente e a massa de água fria. Ou seja, ele quer M1 sobre M2. Vezes o mesmo Czinho, vezes qual é a temperatura inicial da água fria? 25 graus Celsius. Qual é a temperatura final? 30. Bom, como... Deixa eu trocar a cor. Bom, como o Czinho é o mesmo, porque é o mesmo corpo, a gente pode simplesmente cortar. Certo? E o que ele quer não é justamente M1 sobre M2, então eu vou passar esse M1 para cá, dividindo, e eu vou passar esse membro para cá, dividindo. E aí a gente vai ficar aqui M1 sobre M2 é igual a 5, bom, menos 5, mas nesse caso o sinal não tem importância, dividido por 70 menos 30, 40. 5 dividido por 40. Se a gente simplificar 5 por 5 é 1 e 40 por 5 é 8. Então a resposta é isso, 1/8, que escrevendo em números decimais é 0,125. Certo? Então é uma questão bem simples e todas as questões vão ser nesse molde de igualar QC igual a QR, calor cedido igual calor recebido. E aí você vai colocar a massa do corpo que está cedendo o calor específico dele e a variação de temperatura. E igualar com a massa do corpo que está recebendo esse calor, o calor específico dele e a variação de temperatura. Resolver e chegar na resposta. É bem simples, tá? Bem tranquilo. E o exercício 2 é um exercício de calor latente. O gráfico representa a temperatura de uma amostra de 100 gramas de determinado metal, inicialmente sólido, em função da quantidade de calor por ela absorvida. Pode-se afirmar que o calor latente tem fusão desse metal em calorias por grama. O que ele quer? Ele quer o valor do calor latente, que é o L. Lembrando que a equação
do calor latente é mais simples do que a do calor sensível, é simplesmente Q igual a M vezes L. O que ele quer na questão é o L, é o calor latente. A questão tem um gráfico. Qual o valor que eu vou pegar? 0 a 600? 600 a 1200? Mais de 1200? Só 1200? Qual é o valor que eu pego? O valor do Q, que seria esse valor de baixo, ele quer o quê? Calor latente. O que é o calor latente? É o calor que faz a mudança de estado físico sem mudar a temperatura. Se prestar atenção, essa primeira linha, a temperatura, que seria a ordenada, né? O Y, o eixo Y, a temperatura está aumentando nessa primeira linha e está aumentando na terceira linha, o que significa que o calor envolvido na terceira linha e na primeira é calor sensível. E se você prestar atenção, o calor da linha do meio, a temperatura do calor da linha do meio permaneceu constante, nos indicando que o calor latente desse gráfico se encontra nesse intervalo aqui, de 600 a 1200, ou seja, 1200 menos 600, 600. Então, o valor da quantidade de calor necessária foi de 600, que vai ser igual. Mas qual é a massa? 100 gramas, ele deu no início, certo? 100 vezes o que ele quer, que é o valor de L. Simplesmente o 100 vai passar dividindo, 600 dividido para 100, 6. Então o L é igual a 6, letra D. Como vocês puderam perceber, as questões não são complicadas. É quase sempre a aplicação de fórmula. Aquelas definições que eu dou no início é porque eu quero que vocês tenham um entendimento maior do assunto. Mas, via de regra, vocês vão utilizar muito mais essa fórmula e essa fórmula dessa outra questão, certo? Bom, obrigado. Essa foi a aula de hoje. Calorimetria não é um assunto complicado, certo? É um assunto bem tranquilo, duas formulazinhas bem básicas, conceitos relativamente simples, tá? Eu peço que vocês, novamente, eu dou aqui a recomendação do livro Tópicos de Física, volume 2. Ele se encontra no Drive, certo? Junto com as aulas que eu dou de Física 3. E os coordenadores falaram que vocês não têm como ter acesso às questões da apostila 2, até porque vocês não receberam ainda. Então, o que é que eu digo? Façam as questões desse livro, desse assunto, certo? Procurem o assunto calorimetria e façam as questões. Ele tem muitas questões. Eu acho que desse assunto, se considerar ele com toda a sua amplitude de calorimetria, ele tem mais de 100 questões, o livro. E tem questões muito complicadas e questões simples. Vão lendo as questões, selecionem, façam as questões, certo? Do tópico de física, volume 2, que se encontra no Drive. E se encontrarem alguma dificuldade em alguma questão, me mandem no WhatsApp, que eu respondo, que eu ajudo, certo? Então, foi essa aula de hoje. Até a próxima.